Isaías capítulo 38. Os que encontraram, digam amém. Muito bem. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo, que é uma história muito tocante e que sempre que a gente lê, ela nos faz pensar na nossa própria vida. Vamos ler, eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. E aqui nós temos um cântico, de Ezequias, o rei de Judá, depois de ter estado doente e de se ter restabelecido. Verso 10. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até à madrugada. Mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como andorinha ou grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Verso 16. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma, e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Amém? Vamos meditar nesse texto, pensando sobre o tema Viva a Piedade, nos dois sentidos, tanto como um viva, como no sentido de viver a piedade. Vamos orar nesse momento e vamos falar com Deus e pedir ao Espírito Santo que nos esclareça. Pai Santo,
nesse momento, nós clamamos a Tua misericórdia, a Tua graça, suplicando o Teu favor sobre nossas vidas. Tua palavra foi lida e nós, ó Deus, carecemos do esclarecimento do Teu Espírito Santo, Ele que nos dirige em todas as coisas, Ele que é o autor das Escrituras. Que o Teu Espírito esteja falando às nossas mentes e corações e dando-nos compreensão da Tua vontade, do Teu querer para as nossas vidas. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por uma situação em que você estava trabalhando numa empresa, num determinado lugar, e de repente o patrão, o chefe chegou e disse: você está demitido. Você não vai mais continuar nessa empresa, nem nessa companhia. E o que você podia fazer a respeito disso era nada. Por quê? Porque ele era o patrão. E porque ele tinha o poder de te manter no trabalho ou mesmo de te demitir. Pois bem, nós cremos, a partir das Escrituras, que o Senhor, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E Ele toma as suas decisões. E muitas vezes Deus determina algumas coisas pelas quais nós não esperávamos, pelas quais nós não esperamos. Isso inclui aquelas pessoas que vivem nesse mundo, nessa vida, piedosamente. Aliás, eu gostaria de dizer aqui que piedade, na Bíblia, é sinônimo de devoção a Deus. Portanto, uma pessoa piedosa é uma pessoa que vive uma vida devotada a Deus. E os piedosos, segundo a nossa compreensão, são aquelas pessoas que têm grande consideração pela palavra de Deus, pela Bíblia. São aquelas pessoas que têm grande consideração pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E são, via de regra, pessoas prósperas, pessoas abençoadas. No entanto, apesar das muitas bênçãos que Deus derrama sobre os piedosos, eles são o tipo de gente que vive contente com aquilo que Deus lhes dá. Ou seja, eles experimentam a piedade, como disse o apóstolo Paulo, com contentamento, com satisfação. Eles não são aquele tipo de alma que vive insatisfeito, que vive inquieto, que nenhum alvo é bom demais para ele ou para ela. Não. O piedoso é alguém que vive a sua vida na face da terra com contentamento. Eles estão contentes com aquilo que Deus lhes dá. A piedade, portanto, é o tipo de sentimento, é o tipo de atitude que nos faz viver com gratidão no mundo em que nós vivemos, porém, com os olhos na eternidade. Nós estamos contentes aqui, nós somos gratos pelo que Deus tem feito, todavia, os nossos olhos não estão colocados aqui, os nossos olhos estão colocados mais além, eles estão colocados na eternidade. Amém? É nesse sentido que eu gostaria de apelar aos irmãos nessa noite, no sentido de que vocês peçam a Deus a graça de viver uma vida de piedade na presença do nosso Deus. Olhando aqui para o nosso texto, nós precisamos entender que esse homem chamado Isaías, o profeta Isaías, o profeta evangélico Isaías, durante a vida e o ministério dele, ele não viu apenas a calamidade e a devassidão entre os homens. Ele também viu a piedade na vida de algumas pessoas. Eu digo isso porque algumas pessoas são extremamente negativas. Elas só veem problemas, só veem dificuldades, só veem embaraço, só veem os pepinos. O profeta Isaías, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E eu não tenho dúvida de que homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo de Deus são pessoas equilibradas. Elas não veem apenas um lado da coisa, elas têm uma visão equilibrada e eu diria realista da vida. E uma das pessoas que ele viu com piedade no reino de Judá, o reino do sul de Israel, foi o rei Ezequias, que reinou sobre aquele país durante 29 anos. E diz a palavra de Deus, no capítulo 18 de 2 Reis, que ele fez o que era reto,
perante o Senhor. O Ezequias, para quem não se lembra, nós fizemos essa leitura comunitária na igreja, não tem muito tempo. Ele promoveu uma grande reforma espiritual em Judá. Uma reforma muito grande e muito abrangente. E algumas das coisas que ele fez foi romper com a herança perversa do seu pai Acás, trilhando o caminho do seu ancestral, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E esse é um ponto importante. Cada um de nós precisa orar para a herança familiar que nós recebemos e verificar o que é que nós precisamos romper dela, ou romper com ela. Você não precisa conviver o resto dos seus dias com aquela herança maldita, com aqueles hábitos arraigados que você viu na sua mãe, no seu pai, no seu avô, na sua avó, e repetir aquilo. Muitas vezes eu vejo pessoas que são crentes em Jesus e estão replicando aquilo que os seus pais erraram. Às vezes, num momento da vida, eu já tenho idade para observar isso, eu noto que as pessoas têm uma atitude crítica e positiva do ponto de vista espiritual. Mas passado um tempo, eu vejo que essas pessoas se acomodaram e começam a repetir os ranços dos pais, os ranços dos avós, coisas com as quais eles e elas deveriam romper. Portanto, está aqui o rei Ezequias, que foi um homem piedoso e que rompeu com estas coisas. E tão grande foi a sua piedade, lá no capítulo 18 de 2 Reis, que diz o texto, que ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem antes os que foram antes dele, e nem depois. E diz ainda o versículo 6, que ele se apegou ao Senhor, e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Que vida incrível, não é verdade? Que homem piedoso, que homem de Deus foi o rei Ezequias. Ele pagou o preço, eu gosto dessa expressão, de viver uma vida com Deus. E como consequência, o mesmo texto de 2 Reis 18, no versículo 7, nos diz que o Senhor foi com ele para onde quer que saía, e ele lograva bom êxito. Onde quer que ele ia, Deus abençoava a vida dele, porque ele era um homem, ele era uma pessoa altamente comprometida com Deus. Irmãos, pessoas que assumem um compromisso integral com Deus são, sem dúvida alguma, grandemente abençoadas, com a companhia do próprio Deus. Porque não tem bênção maior do que essa. Não tem bênção maior do que você saber que Deus está ao seu lado. Não há bênção nessa vida que supere a companhia de Deus, a presença de Deus conosco. Amém? Pois é, esse então foi o Ezequias, esse homem piedoso. Ele viveu, de fato, uma vida de piedade na presença do nosso Deus. Mas, esse homem piedoso também teve a experiência de viver a calamidade. Se você olhar no capítulo 36 e 37, nós não temos tempo para lê-lo aqui, mas a igreja já leu essa semana, na nossa leitura comunitária, você vai perceber isso, não é? Os crentes que são piedosos como Ezequias, não são pessoas que vivem apenas as delícias de uma vida com Deus. Eles têm que lidar aqui e ali com algumas situações muito difíceis. Eles têm que lidar aqui e ali com as calamidades. E o Ezequias, ele certamente enfrentou inúmeras situações desafiadoras. No entanto, a Bíblia registra duas marcantes aqui no livro do profeta Isaías. Em primeiro lugar, a invasão do exército assírio, comandada pelo seu rei ambicioso chamado Senaqueribe. Quando Senaqueribe invade Judá com as suas tropas, a destruição era algo iminente. E aquele poderoso rei assírio propôs uma rendição incondicional, ou seja, uma rendição sem garantias.
Vocês devem se entregar e eu não garanto nada para vocês. Eu não vou dizer nada do que eu vou fazer com vocês. Não há acordo. Mas ou vocês se rendem, ou a espada vai entrar em ação com o meu poderoso exército. E diante do cerco, as dificuldades, elas eram enormes. E a capacidade de reação do exército israelita, bastante reduzida. Ele enviou, inclusive, um conselheiro real chamado Rabsaque, que era uma pessoa influente na corte do Império Assírio, que zombou da possibilidade do povo de Israel depositar a sua confiança em Deus, no Senhor. Ele disse assim, olha, não se rendam às palavras de Ezequias para confiarem no Senhor. Não façam isso de forma nenhuma. Ele fez parecer que não havia diferença entre o Deus Criador dos céus e da terra e os deuses com os quais eles estavam acostumados. Então não há diferença nenhuma. Uma coisa é a mesma coisa que a outra. Irmãos, nós lemos essa passagem, ou relemos para a maioria de nós essa semana, e o desfecho foi surpreendente. O desfecho foi sobrenatural. Porque o próprio Deus desceu e veio para destruir o exército ímpio. Diz a palavra de Deus, que saiu o anjo do Senhor, que é uma teofania, uma representação do próprio Jesus, e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram, Isaías 37, 36, eu estou lendo, os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deus interveio surpreendentemente e sobrenaturalmente. Então, o Ezequias já tinha passado por isso, ele já tinha visto isso. Mas em segundo lugar, nós vemos o Ezequias, segundo o profeta Isaías, enfrentando uma outra calamidade. Ele é acometido de uma enfermidade letal, mortal. E logo, ele recebe a visita de um homem de Deus, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio profeta Isaías. Eu penso, se eu estivesse no lugar dele, doente, gravemente doente, e viesse um homem de Deus, do calibre de Isaías, do profeta Isaías, o meu coração iria folgar. Ah, graças a Deus, Deus mandou o servo dele aqui, para orar por mim, me ungir, colocar as suas mãos sobre mim, e eu serei curado. Eu penso que o Ezequias pensou assim, porque eu pensaria dessa forma também. Mas foi essa a palavra que ele recebeu? Eu pergunto de novo, foi essa a palavra que ele recebeu? Não. Não foi essa a palavra que Deus deu a ele de forma nenhuma. Foi exatamente o contrário. E a palavra que ele recebeu de Deus, por intermédio do profeta Isaías, era um banho de água fria, nas expectativas de cura. Todas aquelas expectativas foram água abaixo. Veja o que Deus disse a ele, no nosso texto: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E a notícia chocou o rei Ezequias. E claro, eu também ficaria chocado se estivesse no lugar dele. Aquele homem abençoado, piedoso, irmãos, tinha só 39 anos de idade. Qualquer um de nós, no lugar dele, a qualquer etapa da vida, mas no auge da maturidade, aos 39 anos, ficaria chocado. E essa é uma informação que é difícil de ser administrada, é difícil de ser digerida. Então, o que nós estamos vendo aqui é que aquele homem piedoso que vivia no altar do Senhor, Deus permitiu que ele enfrentasse calamidades. Deus permitiu que ele enfrentasse dificuldades. Portanto, em termos de calamidades, o profeta Ezequias não era um marinheiro de primeira viagem. Ele foi duramente ameaçado pelo rei da Síria e pelos seus exércitos, mas a notícia de morte que ele recebeu através do profeta Isaías era tudo que aquele homem não esperava. Agora, qual foi a reação dele?
no momento em que ele recebe aquela palavra de Deus, aquela palavra forte da parte do Senhor. Olha aí na sua Bíblia, eu espero que todos mantenham a Bíblia aberta, porque nós estamos meditando nela, e é nesse texto. Em primeiro lugar, diz o capítulo 38, que ele se voltou para Deus. Diante daquela mensagem de Isaías, Ezequias não quis ver ninguém, exceto a Deus. Por isso diz o texto, que ele virou o rosto para a parede e orou. Quando ele vira o rosto para a parede, não tinha ninguém ali, a audiência dele era Deus. Ele se voltou para Deus naquele momento. Havia somente uma pessoa no mundo, no universo, a quem ele poderia recorrer naquele momento e que poderia ajudá-lo. E essa pessoa era o próprio Deus. Era o próprio Deus a quem ele poderia recorrer. Quantas vezes na sua vida você só teve a Deus a quem recorrer? Porque tem muitas situações que nós temos amigos, irmãos, nossos pais, nossos familiares, mas tem situações que é só Deus, irmãos. É Deus, Deus e Deus. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode nos socorrer e nos fortalecer. Mas em seguida, diz o texto, que ele pediu que Deus se lembrasse da piedade dele. Veja aí o verso 3. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Irmãos, Deus não sabia disso? É claro que Deus sabia que ele era um homem de Deus. É claro que Deus sabia que ele era um homem piedoso, que tinha andado na presença dele. Mas o Ezequias, com a sua caminhada, ele tinha adquirido uma liberdade de falar com Deus. Nós precisamos ter liberdade para falar com Deus, para abrir o nosso coração, para dizer tudo aquilo que nós estamos sentindo e pensando. Baseado em vários textos da palavra de Deus, eu tenho repetido isso aqui, nos últimos anos na igreja. Deus se agrada quando o seu povo de coração sincero abre a mente e o coração para dizer: Senhor, eu não estou bem. Eu estou pensando isso e aquilo outro. Coisas terríveis têm passado pela minha cabeça. Nós podemos dizer isso para Deus, na liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos concede. Amém? Diz o texto também, que ele derramou lágrimas diante de Deus. Irmão, não tem problema nenhum em nós derramarmos lágrimas diante de pessoas que nós amamos e confiamos. Eu espero que todos nós aqui sejamos uma comunidade em que nós possamos conviver uns com os outros, e rir uns com os outros, e chorar uns com os outros. A igreja é um lugar para isso também. Todavia, nós precisamos aprender a chorar mais diante de Deus. Chore com pessoas em quem você confia, que podem te ajudar. Isso é bom, isso é saudável. Mas chore especialmente na presença de Deus. Dobre os seus joelhos e coloque diante de Deus os seus sentimentos e o que você está vivenciando. Diz o texto que ele chorou pouco? Muitíssimo, muito. Lágrimas e mais lágrimas rolaram ali entre Ezequias, aquela parede, e Deus que estava ali, naquele momento. É diante dessa reação, desse homem piedoso, chamado rei Ezequias, que o profeta foi ordenado. Recebeu uma outra palavra de Deus. Porque a essa altura, nós deduzimos que Isaías entregou a palavra de Deus, deu meia volta e foi embora. Mas no caminho dele, no caminho provavelmente da casa dele, o Senhor o ordenou a voltar ao rei Ezequias. Irmãos, o profeta de Deus não é dono da sua própria mensagem. De forma nenhuma. O profeta, ele é simplesmente um mensageiro. As pessoas que Deus usa para transmitirem a sua palavra, elas precisam ser, acima de tudo, dispenseiros, mordomos, fiéis. Eu fico chocado com as pessoas que vão pregar a palavra de Deus e começam a falar tantas coisas estranhas. Nós precisamos ser fiéis e compartilhar a palavra de Deus na sua pureza, porque foi esta palavra que Deus nos ordenou nesse mundo a compartilhar.
sem distorcer essa palavra, sem amoldar essa palavra ao nosso próprio entendimento, à nossa própria maneira de ver as coisas. E tão dependente de Deus, o profeta Isaías era, que o mesmo homem que levou a palavra, a sentença de morte, voltou lá, humildemente, na dependência de Deus, e levou a boa nova de vida. Quando nós proclamamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a nossa mensagem é parecida com a mensagem do profeta Isaías junto ao rei Ezequias. Muitas vezes nós vamos anunciar o juízo. Nós vamos dizer, olha, se você não se arrepender dos seus pecados, você está caminhando a passos largos para o inferno. Mas outras vezes Deus pode muito bem nos usar e trazer uma palavra de salvação, e dizer que há um caminho de saída do buraco em que as pessoas se encontram. E Deus pode nos usar. E aliás, eu gostaria de dizer que Deus quer usar a igreja para transmitir essa mensagem, mas o equilíbrio está em sermos submissos, em sermos fiéis à palavra de Deus, e transmitir quando necessário o juízo, e transmitir quando necessário a salvação, o way out, a saída. O profeta Isaías, falando em nome do Senhor, disse o seguinte: ouvi a tua oração. Era Deus falando através do profeta, não é? Olha, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Portanto, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá o que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando no relógio de Acás. Irmãos, 3 coisas importantes para nós aqui, especialmente para quem desconfia de Deus. Se Deus trouxe você a esta casa de Deus, e você é um desconfiado de Deus, você vive desconfiando do Senhor Deus, o que você precisa guardar no seu coração é: Deus é o Deus que vê, Deus é o Deus que ouve, Deus é o Deus que dá sinais. Ele vê, Ele ouve, e Ele também dá sinais. E a gente entende que o sinal veio, provavelmente porque o Ezequias pediu um sinal, versículo 22. Isso está colocado lá no final, não é? Ele pediu: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? E Deus deu o sinal. Deus moveu o universo inteiro para dar uma resposta de confirmação a um homem que precisava daquilo. Irmãos, quando nós lemos o versículo 21 e 22, veja aí na sua Bíblia, nós aprendemos que o profeta Isaías orientou ao rei Ezequias que usasse uma pasta de figos como emplasto sobre a úlcera. Nós não sabemos por que Deus ordenou o seu profeta para fazer esse tipo de orientação, assim como nós não sabemos por que o Senhor Jesus Cristo, quando foi curar um cego, cuspiu no chão e agachou-se provavelmente, pegou aquela saliva, misturou com a terra, formou um lodo e colocou nos olhos do cego para que ele fosse curado. Nós não sabemos porque Deus faz essas coisas. Uma coisa nós sabemos: Deus pode usar meios naturais e meios sobrenaturais para realizar a sua obra. Amém? Ele pode fazer isso a qualquer tempo. E o Ezequias então passa a compor aqui um salmo, um cântico de louvor a Deus, que resume a sua experiência. Ele nos diz aqui sobre o seu estado, o estado em que ele se encontrava quando a doença o atingiu. Ele também nos diz aqui sobre o transtorno que a doença trouxe para a vida dele. E finalmente, ele nos conta sobre a sua experiência com a salvação do Senhor. Veja quem era o Ezequias até o momento da salvação, da enfermidade dele, não é? Até o momento da doença. Versículo 10. Diz ele, no seu cântico, que ele vivia em pleno vigor. Ele vivia em pleno vigor, ou seja, como eu disse mais cedo, o Ezequias estava vivendo no auge da sua maturidade. No auge da maturidade, o que é que nós temos, hein, irmãos? Muitos sonhos, muitos projetos.
o horizonte está distante, você faz 1000 planos. Esse era o estado em que ele se encontrava. E ele então vai dizer no mesmo salmo, como é que ele ficou, depois que foi acometida a doença. Veja aí, ainda no versículo 10, porque ele vai contar aqui um sentimento, que nós compartilhamos desse sentimento quando estamos maus, quando nós não estamos bem. Ele disse que se sentia como se tivesse sido roubado do resto dos seus anos de vida. Versículo 10, impossibilidade de ver tanto o Senhor quanto os homens na terra dos viventes, pessoas que ele havia aprendido a amar. Ele falou assim, Deus está tirando de mim a chance de conviver com quem eu amo, além da minha convivência piedosa com o Senhor aqui no planeta Terra. Ele sentiu, versículo 12, como se a sua vida tivesse sido arrancada, cortada. Ele percebeu que Deus, como um leão, tinha quebrado todos os seus ossos, versículo 13. Olha o sentimento do rei Ezequias naquela situação. E o Ezequias, na semelhança do Jó, ele, em vez de se alegrar com a vida que ele tinha, ele passou a gemer. A alma dele, diz o versículo 15, estava totalmente amargurada. Mas é numa situação como essa, que o Ezequias tomou uma decisão muito importante. Isso está registrado lá no versículo 14. Quando os olhos dele estavam cansados, ele estava olhando para cima. Ele entendeu, como eu disse agora há pouco, que não viria solução de nenhum lugar. Ele precisava olhar para cima. Irmãos, as calamidades que Deus permite vir nas nossas vidas, inclusive sobre os piedosos, sobre aqueles que andam com Deus, elas têm o objetivo de destruir as nossas fantasias, de tirar os nossos olhos desse mundo que vai de mal a pior e que um dia vai chegar às suas ruínas. As calamidades que Deus permite na nossa vida têm o objetivo de fazer com que os nossos olhos sejam colocados no alto. Amém? É da vontade de Deus que você tire os olhos das coisas e coloque os olhos no alto, em termos de esperança, em termos de expectativa, porque isso vai calibrar toda a sua vida. Você vai ser um servo muito mais útil, se você tiver a perspectiva do alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E é nesse sentido, diz aqui o cântico de Ezequias, que ele fez uma oração, versículo 16, Senhor, por estas disposições tuas, vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Quer dizer, ele está reconhecendo a soberania de Deus. Portanto, ele faz uma oração objetiva, restaura-me a saúde e faz-me viver. Foi isso que ele estava orando ali, na parede. Restaura-me a saúde e faz-me viver. E aqui, nesse cântico, ele vai nos contar também de o que aconteceu com ele, depois que ele foi curado. Veja o versículo 17. Ele compreendeu que a doença dele tinha um propósito. Assim como nós precisamos compreender que as dificuldades que às vezes a gente enfrenta, por permissão divina, têm um propósito. Versículo 17. Eis que foi para minha paz, que tive eu, grande amargura. Você vê que ele conseguiu ver que por trás de tudo que ele estava vivendo, estava o amor de Deus para com a vida dele. Tu, porém, diz o texto, amaste a minha alma. Amaste a minha alma. Deus amou a alma daquele homem e ele acabou concedendo a ele a graça de ter mais 15 anos de vida. E de poder fazer uma coisa que o Ezequias, a gente percebe aqui no texto e no contexto, ele gostava muito. Ele gostava muito de ir à casa de Deus, adorar a Deus. Ele tinha prazer. Não era um movimento religioso, era uma coisa profunda, que estava arraigada na vida dele. Eu espero que todos vocês, quando vai chegando o domingo, sintam alegria e prazer de vir à casa de Deus. Porque esse é um movimento semelhante que aquele homem piedoso Ezequias fez. Amém? Eu gostaria de concluir essa mensagem, irmãos, aplicando ela às nossas vidas. Em primeiro lugar, eu creio que essa palavra de Deus para nós é uma palavra no sentido de nos orientar a todos os dias de nossas vidas,
colocarmos a nossa vida em ordem. Esteja preparado, tanto para viver com Deus, quanto para morrer para Deus. Esteja preparado para as duas coisas. Coloque a sua vida em ordem, hoje. Não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Isso é vital, isso é muito importante. Em segundo lugar, o amor de Deus, ele é real. Ele é real. Deus inclina o nosso coração, tanto para a piedade, quanto Ele nos prepara para a calamidade. Ele nos inclina a andar com Deus, a perseverarmos na fé, mas Ele também nos prepara para o dia mau. Ele nos reveste. Imagine, né, um pai que está ali liberando o seu filho para viajar, para fazer um trabalho, vai viver longe de casa, longe da família, e o pai veste aquele filho, prepara aquele filho, dá algum dinheiro para ele sabe que ele vai estar longe por muito tempo, e ele dá o melhor, e o orienta a se preparar para aquela nova etapa de vida. É mais ou menos isso que nós temos em Deus. Ele nos prepara para vivermos a nossa vida. Eu gostaria de admoestar a todos vocês, no dia da calamidade, no dia das dificuldades, a olharem para a cruz, porque a cruz, ela é a demonstração máxima do amor de Deus por nós. O crente em Cristo Jesus jamais pode perder de vista a cruz. Olhe para a cruz, porque é ali que você vai ver a grandeza do incomparável amor de Deus pela sua vida. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, eu faço uma pergunta: você se identifica com Ezequias? Você sente que a sua vida foi roubada? Você sente que a sua vida está indo pelo ralo? Que você perdeu muitas oportunidades? Eu gostaria de te orientar a imitar o Ezequias e olhar para cima, hoje. Olhar para cima, olhar para o alto, não é? Por quê? Porque o socorro nosso vem de lá. Ele vem de lá. Não obstante eu te admoeste a fazer isso, e não obstante nós possamos aprender muitas coisas com esse homem piedoso chamado Ezequias, eu gostaria de dizer que o nosso herói não é Ezequias. O nosso herói é Jesus. O Ezequias errou, ele cometeu erros. Por exemplo, ele recepcionou os embaixadores caldeus e babilônicos sem consultar a Deus, ele tropeçou nesse sentido. Mas o nosso herói, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a razão da nossa vida. É Ele que não falha, é Ele que nos acompanha em todos os momentos. E por fim, eu quero apelar à consciência de todos vocês que Deus trouxe aqui por sua divina providência, e dizer a vocês que Deus muitas vezes, na vida do crente, Ele tem unido a piedade à calamidade, por razões que eu não sei explicar, eu não sei dizer, por que Deus faz isso? Por que Deus permite determinadas situações como essa? Mas eu gostaria de dizer a vocês, que mesmo em face à calamidade, o amor de Deus, Ele é imbatível. Ele é imbatível por nossas vidas. E mesmo que nós soframos aqui e ali ao longo da nossa jornada, nós precisamos estar seguros no amor de Deus e no cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Quando eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Eu vou ler para vocês, nós vamos encerrar. O apóstolo Paulo dizendo: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos ficar em pé nesse momento? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos nesse momento. E em resposta à palavra de Deus, comece a falar com Deus. Por meio da sua palavra, o convite que o Senhor Deus nos faz é
a pela graça, pelo favor imerecido, desejarmos viver todos os dias da nossa vida piedosamente. A pagarmos esse preço, porque vale a pena, irmãos. Vale a pena nos separarmos desse mundo que se corrompe e que a cada dia se degenera. Vale a pena imitarmos a Jesus. Vale a pena imitarmos os santos apóstolos que viveram no passado e os profetas. Vale a pena dedicarmos a nossa vida a Deus, mesmo sabendo que há dificuldades no caminho, que há dificuldades no percurso. Fale com Deus nesse momento, antes de orarmos, e quem sabe assuma um compromisso com Deus nesta noite. Quem sabe você aí no seu lugar vai dizer para Deus: Senhor, eu quero viver essa vida piedosa, eu quero andar contigo, não obstante hajam dificuldades, hajam lutas. Eu quero fazer do Senhor o Rei da minha vida, e eu quero levantar os meus olhos para o alto, e ter a certeza, como Ezequias teve um dia na sua dor, de que o Senhor virá em meu socorro, quando tudo mais falhar, quando ninguém mais puder te ajudar, te auxiliar, te amparar, Ele virá para te fortalecer e para te dar a graça. E no meio da calamidade, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eis ali um homem piedoso, eis ali uma mulher piedosa, eis ali um discípulo de Jesus Cristo. Fale com Deus nesse momento, abrindo o seu coração a Ele. Satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu Pai Celestial, estamos diante de Ti nessa noite, e obrigado pela maneira amorosa como o Senhor vem a nós. Ah, Senhor Deus, como o Senhor amava aquele homem Ezequias, e como ele te amava também. Dá-nos a graça de te amarmos ainda mais, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Dá-nos a graça de consagrarmos a nossa vida a Ti, e de vivermos nessa vida e nessa terra como Teus filhos, como Teus discípulos, no nome de Jesus. Que esse modo de vida seja percebido por outras pessoas, e por Tua graça, mais uma vez, que elas sejam alcançadas, que elas sintam o desejo sincero e profundo de também andarem na Tua presença. Em nome de Jesus, ajuda-nos, meu Deus, a colocar os nossos olhos em Ti, em todos os momentos, que a nossa confiança permaneça firme no Senhor,
na tua fidelidade, no teu amor, na tua bondade, em nome de Jesus. Sustenta o teu povo aqui congregado nesta noite, ajuda-os a viverem piedosamente diante de ti, cumpra os teus desígnios nas suas vidas, enxuga suas lágrimas, lágrimas que muitos deles têm derramado diante de ti. Aqueles que estão com os olhos secos, por causa, ó Deus, do orgulho, da arrogância, da soberba, faze com que haja quebrantamento diante de ti, e as lágrimas apareçam novamente, fruto de quebrantamento sincero, genuíno diante de ti, e o Senhor venha ao encontro deles, para enxugar essas lágrimas, para consolá-los, para fortalecê-los e animá-los, em nome de Jesus. Aqueles que nesta noite fizeram um compromisso contigo, meu Deus, fortalece-os na caminhada até o último dia, e que sejam conhecidos e reconhecidos como servos do Senhor. Essa é minha oração em favor do teu povo e das vidas que o Senhor trouxe à tua casa nesta noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a face da terra. E todo o povo de Deus diga amém.